Pastor falando que a Xuxa queria ouvir. Vamos acompanhar esse vídeo aqui. No final quero deixar minha opinião. Veja só. Que todos conhecem, vai ser redundante, mas para a gente contextualizar. 1 Coríntios 14:34, o apóstolo Paulo diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, ordena a Bíblia, ordena a palavra, ordena a lei mosaica. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Enfim, todos conhecem, é óbvio que os pastores conhecem. A questão é, nós fazemos ou não fazemos uma atualização desse texto, entendendo que quando Paulo disse isso, ele estava dentro de um contexto machista, dentro de uma legislação escrita dentro de um patriarcado, e nós sabemos que esse texto, da forma que ele está colocado aqui, não é, usando as palavras do pastor Ed René, suficiente para abraçar as questões, as demandas da nossa sociedade. Ele fez duas perguntas, então. Primeiro, a diferença entre atualização e contextualização. É claro que nós devemos considerar o sentido semântico destas palavras dentro de uma frase, ok? Não posso isoladamente dizer, porque o dicionário vai ter vários significados para uma ou para outra. Em algum momento, dependendo do contexto e da semântica, que é o sentido da palavra na frase, elas podem ser sinônimas. Mas, uma explicação muito rápida. Contextualizar, trazer para dentro da nossa realidade. O atualizar pode ser, inclusive, invalidar uma e sobrepor outra. Então, minha explicação mais simples e prática seria essa. Agora, o senhor perguntou sobre ordenação feminina e citou um texto aí. A hermenêutica, que é a arte de interpretar textos, ela diz o seguinte: nós devemos, primeiro, tomar as palavras pelo sentido usual e comum, tentar trazer o texto da forma que ele foi ouvido pelos seus primeiros destinatários, e a hermenêutica vai dizer o seguinte, que eu tenho que aplicar o contexto. Que é o contexto? Primeiro, imediato e remoto, que é o que está escrito, o contexto histórico e cultural. Se eu disser que eu aplico hermenêutica, eu vou considerar também aquele texto dentro de toda a revelação bíblica. E eu vou ver que o mesmo Paulo que escreveu isso, dentro de um contexto histórico e cultural, ele foi que ordenou mulheres para o ministério, ele andava com diaconisas, tem uma mulher chamada Júnias, que está contada entre apóstolos, que o grego diz que Júnias é nome feminino. Então, este Paulo era o Paulo de Priscila e Áquila, que a igreja de Corinto estava na casa de Priscila. Então, colocando tudo isso nos filtros da hermenêutica, eu vou entender que este texto que o senhor citou, corretamente, parabéns, ele é um texto cultural e histórico. Agora eu vou pegar o texto que ele rechaçou. Primeiro, escravidão. O pastor Ed René, infelizmente, não leu todo o texto, porque Paulo disse para o Onésimo que ele deveria voltar para Filemon e disse que Filemon deveria recebê-lo como um irmão. Então não está assim, legalizando a escravatura. A questão da mulher, a Cris já tem explicado o que Jesus fez, apareceu para a mulher quando ressuscitou. E a questão de atualizar a Bíblia no contexto que ele disse, me parece ser o seguinte: eu pego o meu arcabouço cultural, social, eu pego as demandas da sociedade do século XXI e espremo a Bíblia nisso tudo. O que sobrar e combinar com esse pensamento é Bíblia. O que não passar tem que ser reescrito. Isso é heresia, isso é pecado. Quando a Bíblia vai falar sobre a palavra de Deus, ela diz que essa palavra de Deus, ela é uma coisa tão santa que o próprio Jesus, o nome que ele se chama em Apocalipse 19, é palavra de Deus. Se Deus é imutável, por que a palavra dele é mutável? Então, o que acho que o pastor está trazendo uma questão no século XXI aqui, que a hermenêutica já resolveu, que a exegese já resolveu, que a crítica textual já resolveu. Só que os crentes ficam confusos. E eles agora trazem, então, as demandas deles, que são humanistas. Depois, o ouvinte, por favor, pesquise o que é humanismo. Liberais. Depois, você, ouvinte, também, pesquise o que é liberalismo. Liberalismo teológico, né? São pessoas que pesquisar liberalismo teológico. E o relativismo, o pior de tudo, relativismo. Para um crente comum que ouve uma explicação dessa, uma pregação dessa, ele está consumindo veneno. Talvez o senhor tenha maturidade para lidar com o que ele falou, o pastor César e eu, mas o crente comum que não tem preparo para sentar nessa mesa, ele está consumindo veneno. Pastor Berloff. Eu preciso discordar, que eu acho que assim, o crente comum, talvez entendendo o que o pastor quis dizer, é o pastor a pessoa que não teve a capacidade de estudar, que não teve a oportunidade ou não quis estudar teologia, até porque é um negócio meio chato, essa é a verdade. Eu acho que qualquer um, ouvindo a pregação inteira, inclusive o amigo disse que ele não leu, ele leu o começo todo, eu vim hoje ouvindo novamente essa pregação, e ele conta a história toda de Onésimo, Filemon, Paulo, e ele diz exatamente isso, e ele ainda fala: Paulo em nenhum momento está chancelando a escravidão, mas pelo menos ele não está a confrontando. E isso nós temos que concordar. Mas aí eu tenho que fazer uma pausa, porque assim, eu vi que você gosta de estudar, você falou que a teologia agora é chato, mas você é estudioso da teologia latino-americana. E temos um problema, que a escravatura
brasileira, a escravidão negra no Brasil, ela é uma das piores experiências de escravidão do mundo. Né? Ela talvez perca apenas para a escravidão dos muçulmanos há 400, 500 anos atrás. Mas não é essa escravidão que Onésimo sofria. Sim, não né? é mesmo. De apanhar do patrão, de não ter salário, trabalhar pela comida, andar com a roupa rasgada, coisa parecida. Na verdade, o escravo era um emprego na Bíblia. Opa, se ele tinha salário. Não como emprego, senão ele não seria um escravo. Ele estava realmente preso ao dono dele. Não era preso. Sim. Não, é só ler Êxodo 21. Ele tinha participação de lucro. Sim. Ele tinha salário. Como não é emprego? Não. Entende? Então, se a pessoa recebe mensalmente, se ela tem uma participação de lucro, se ela vai ser livre, se ela vai esse contrato vai se finalizar em 7 anos. Então, seja como for, eu não sou debatedor aqui, a gente não pode colocar escravidão com a cabeça do brasileiro que entende que escravo é a escravidão negra no Brasil. Sim, mas onde as pessoas ninguém colocou isso. Onde as pessoas apanhavam, onde as pessoas... Não, então, ser escravo na Bíblia é ter salário, é ter dignidade, mas tá preso num contrato. O Onésimo estava fugindo, né? O Paulo disse isso. Ele era fugitivo. Então, qual o motivo da fuga? Se ele era só um empregado, por que ele não pediu a carta de demissão e foi embora? A Bíblia não entra nos pormenores. Porque dentro da tradição ele era um escravo. Mas o contrato não tinha terminado. Ele poderia... Então, mas o fato de um homem ter que fugir, isso mostra que ele estava preso a algo. Ninguém colocou aqui que realmente a escravidão de 2000 anos atrás no Oriente Médio é a mesma. Não é a mesma, ninguém falou isso. Mas existe sim uma forma de dono e objeto. Senhor Exatamente. Senhor e servo. E isso é o que o Paulo, pelo menos, não está contestando. E essa é a premissa da pregação do Ed. E quando eles dizem atualizar a Bíblia, está dentro dessa premissa, acredito eu. Vamos lá, segue aí. Vamos lá. Falar sobre a palavra de Deus como necessidade de ser atualizada. Gente, olha só. Deixa eu falar algo pra vocês aqui. Preste atenção aqui, vem cá. Só existe uma razão pela qual as pessoas querem atualizar a Bíblia. Querendo ou não, em outras palavras, mudar o que está escrito. Essa é a palavra. Só existe uma razão. Não aceitar a sã doutrina. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Eu penso sim que só existe uma razão para uma pessoa querer atualizar ou mudar a Bíblia. Ela não querer aceitar a sã doutrina entregue por Cristo e seus apóstolos. Ah, mas como assim não querer aceitar? Né, se eles apenas querem mudar alguma coisinha. Pessoal, olha só nesse vídeo que você acompanhou aqui. Você viu que eles tentam pegar palavras, trocar palavras, inventar tradições, situações dentro do texto ou do contexto para dar direito deles trazerem aí um pensamento, deles trazerem um estilo de vida que eles querem seguir. E não precisa disso, a Bíblia é imutável, palavra de Deus. E como foi falado aqui, se Deus é imutável, e se Cristo é Deus, e se Ele é a palavra, então a palavra também é imutável. Jesus Cristo disse, ai daquele que acrescentar um tio sobre o que foi escrito. Melhor lhe seria não ter nascido. Então vai essa palavra aqui, ó, para o pastor Renê aí, para as pessoas que concordam com a Xuxa, para esses pastores que querem mudar a Bíblia. Jesus já deu o veredito. Ai daqueles. Mas o que você pensa a respeito desse assunto, gente? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Esse foi o vídeo. Até a próxima, pessoal.